Bem, mais uma vez, bom dia a todos. Que alegria, privilégio poder estar participando com vocês desse grande movimento da busca pelo Espírito Santo, de termos uma vida alinhada com a vontade de Deus. Agradeço aí ao pastor Wagner pelo convite de estarmos aqui com vocês nesta manhã. E não só os que estão aqui pelo Zoom, mas também os que estão ali pelo YouTube, né, que estão nos acompanhando. Que bom estar com vocês, meus queridos amigos. E eu preparei uma mensagem, pena que a gente não consegue, fica estranho, né? Quando a gente prega na igreja, a gente consegue mostrar na tela e está ao vivo. Aqui vai ter momentos que eu vou mostrar a tela e a gente vai ficar um pouco escondido de vocês. A gente não consegue estar sempre com os olhos nos olhos, que é o mais importante quando a gente está pregando a palavra, né? Mas em algum momento eu vou colocar aqui uma apresentação para que vocês acompanhem, tá bem? E já pega a sua Bíblia. Aqui o movimento aqui é oração, mas também estudo da palavra, né? Então pega a sua Bíblia já e deixa aberto em Joel capítulo 2, verso 28. Eu sei que com certeza por diversas vezes já teve aqui vários mensageiros, né, pregadores que falaram sobre o reavamento da nossa vida espiritual, reforma. Eu acredito que muitos já pregaram isso, mas eu queria, me permitam, a gente ter uma visão aqui um pouquinho é, particular da minha parte do que eu penso sobre o reavivamento, tá bem? Mas antes da gente começar, já foi falado que a gente ora às vezes para em 5 momentos para orar, não é? Então eu queria também nesse momento convidá-los, antes da gente abrir a palavra, para que nós pudéssemos falar com o nosso Deus. E aí é onde você está, feche seus olhos e vamos juntos elevar essa prece ao nosso Deus, pedindo para que Ele nos abençoe no estudo da palavra. Tá bem? Vamos lá então? Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui em oração e também de estudo da Tua palavra e buscar o poder do Teu Santo Espírito sobre a nossa vida. E nós pedimos que neste momento, cada pessoa que está nos acompanhando, que está aqui atento a cada oportunidade que o Senhor nos dá para receber o Teu Santo Espírito, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor mova a nossa vida, que abra nossa mente e nosso coração para entender a Tua palavra e que possamos receber o Teu Santo Espírito movendo a nossa vida em direção ao céu. Para que isso aconteça, nós estamos aqui em oração, temos esse movimento da Sala 57, que tem movimentado muitas e muitas pessoas na busca pelo Espírito Santo. Nos ilumine, Senhor, e conceda-nos a tua graça em nome de Cristo Jesus. Amém. Deixa eu só tirar aqui o meu WhatsApp, porque senão ele vai ficar fazendo barulho aqui e a gente não consegue ficar em paz, né? Bem, acredito que agora tudo tranquilo. Queridos amigos da Sala 57, deixa eu falar algo para vocês aqui. Eu estava ansioso, ansiedade não é boa, mas eu acredito que essa daqui é, para dizer duas frases aqui para vocês. Uma delas é uma das frases mais difíceis do ser humano pronunciar. E eu estava aqui já esperando esse momento. Então eu vou falar a primeira, depois eu falo a segunda. Cada um que está aqui nos acompanhando, eu te amo. Pronto, já estou menos ansioso. E a segunda frase agora, que eu estava esperando esse momento, é que eu preciso de vocês para ser feliz. Então, muito obrigado por estar aqui. Já estou realizando, já estou aqui na felicidade de poder realizar, sanar essa ansiedade. Já não estou mais ansioso, já estou tranquilo agora. E a gente consegue estudar a palavra de Deus agora com tranquilidade. Então, eu te amo e eu preciso de vocês para ser felizes. Que Deus abençoe vocês ricamente também. Tá certo? Já estão com a Bíblia na mão aí? Se quiser mostrar a sua Bíblia aí, olha, coloca aí na tela para a gente. Oh, maravilha, maravilha. Que bom. A irmã Adevaldo Cardoso está ligada ali, a irmã Vera também, né? E tem aqui também o Gilberto Messias, a Verônica, que outro dia acompanhei a mensagem dela, que foi uma bênção, uma maravilha. A Vera está aqui também, deixa eu ver aqui, de Passos, né? Tem aqui acredito que é um casal aqui que está nos acompanhando. Que maravilha ter vocês aqui, hein? Muito bom. Bom, queridos, Joel capítulo 2, verso 28. Acompanha comigo aí essa leitura,
que tem algo maravilhoso Deus falando para nós aqui nesse texto, e eu acredito que você vai sair daqui hoje cheio do Espírito Santo para as suas atividades do dia. Joel nos diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Verso 29 agora. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Verso 30. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Verso 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E por fim, verso 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aquele que o Senhor chamar. Bom, eu vou procurar não ficar trazendo muitos textos, mas pelo menos dois fora daqui, que está em Ezequiel e depois em Mateus, mas nós vamos nos ater aqui a esses textos de Joel. E eu vou tentar aqui já compartilhar com vocês a minha tela. Se alguém quiser essa apresentação, o pastor Wagner tem, tá? Podem ficar tranquilos, ele vai compartilhar com vocês também, aqueles que quiserem. Todos estão vendo aí? Acho que está tranquilo, né? Com o tema aí ele virá? Está visível para todos? Maravilha, então. Bom, aqui está o meu nome, sou o pastor Aguinaldo, aqui tem meu endereço nas redes sociais também, @pegadica7 no YouTube, @pegadica7lj no Instagram, quando eu compartilho ali as lições da escola sabatina, tá? Nós já lemos aqui o verso principal, ok? Mas eu queria chamá-los para que vocês atentem para o verso que está aqui na tela, porque nesse verso tem algo interessante. Aqui tem a grande promessa, né, de Deus para nós antes da volta de Cristo Jesus, que é a vinda do Espírito Santo. Mas notem aqui, o verso começa dizendo assim: E acontecerá, se você tirar essa partícula aqui, o depois, que é uma partícula de indeterminação, tire ela, e a promessa de Deus fica assim: E acontecerá que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Quando nós colocamos a partícula, que é o que o autor, o que o Joel fez, ele coloca depois, e quando eu leio isso aqui, eu fico perguntando, o que precisa, o que que é esse depois? Né? O que que precisa acontecer para que Deus derrame o Espírito sobre toda a carne? Então, essa partícula de indeterminação, ela abre um horizonte de possibilidades, de pensamento, de indagações do que é que precisa acontecer para que o Espírito Santo seja derramado sobre a nossa vida. Então, antes da volta de Cristo Jesus, o Espírito Santo, assim como João veio preparando o caminho para Jesus começar o seu ministério, e ele pregava uma mensagem de arrependimento, assim também o Espírito Santo, ele vai abrindo o caminho para que Jesus volte pela segunda vez. E nesse tempo, ele vai pregando sobre o quê? Qual é a mensagem principal do Espírito Santo para nós nesse tempo? Arrependimento dos nossos pecados. Então, a mesma obra que João fez para iniciar o ministério de Jesus, o Espírito Santo fará nos últimos dias, e já tem feito, né? Mas de forma copiosa, fará antes da volta de Cristo Jesus, levando e guiando o povo, né? Orientando para um arrependimento dos nossos pecados. Ok? Então, esse depois é o que eu vou me ater aqui, para que a gente possa aprender o que é que precisa acontecer para que o Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós. Interessante que Ezequiel, capítulo 39, verso 29, já havia uma promessa do Espírito Santo para o Israel literal. Mas por eles perderem, né, essa bênção da, do povo escolhido, do povo particular de Deus, de propriedade exclusiva, por eles perderem, então, essa promessa foi transferida para o Israel espiritual. Lá em Ezequiel, capítulo 39, verso 29, um texto pouco lido, a gente lê assim: Já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Então, essa promessa foi transferida para o Israel espiritual, para nós.
Por isso que Joel diz que nos últimos dias, não é, nós receberíamos esse poder, que para Pedro eles já receberam lá no Pentecostes. Né? Ali já uma parcela do poder do Espírito Santo que foi prometida ao Israel espiritual já foi recebida lá no Pentecostes. Mas também há a promessa de uma chuva agora, né, de um poder, uma chuva copiosa sendo derramada sobre nós, que nós entendemos como sendo a chuva serôdia, né? Então nós temos aqui essa promessa de receber o poder. Você já sabe, já deve ter ouvido muitos sermões e lido também, que há alguns passos para recebermos o poder do Espírito Santo, não é? O primeiro deles é pedir. Pedir o Espírito Santo sobre a nossa vida. Se você não pede, você não recebe. O segundo é ter um coração não dividido. É o que os discípulos fizeram, resolver todos os seus problemas de diferenças, não é, de dissensões, o que para nós hoje é um grande desafio, porque você pode convir comigo que um dos nossos grandes problemas são problemas de relacionamentos, na família, com os amigos, na igreja, né? Terceiro aqui é encher a mente com a palavra de Deus, que é o grande apelo de Deus para nós, né? Busquem na palavra, conheçam a palavra, né? Tenham aí a palavra na mente, no coração. Esse é um grande desafio para nós também. E penúltimo aqui, colocar de lado toda a dissensão e discórdia e trabalhar ativamente pelos outros. Então, esses são os passos, não é, para nós recebermos o poder do Espírito Santo. Agora a pergunta é: o que eu preciso fazer para receber o Espírito Santo? Esse depois, o que precisa acontecer antes para que eu receba o Espírito Santo? E uma outra pergunta que vem é: o que precisa acontecer? Não só o que eu preciso fazer, mas o que precisa acontecer para que eu receba o Espírito Santo, né? Bom, eu vou tirar um pouquinho aqui o meu o compartilhamento, que eu quero falar um pouquinho com vocês. Gente, quem é que já não sonhou em ter uma igreja reavivada? Quem já não sonhou? Quem já não sonhou em ter uma família, toda a família aos pés do nosso Salvador? Quem já não teve esse sonho? Eu vou confessar para vocês que eu sou um pastor sonhador. Às vezes eu vou para a igreja, né? Tem igreja que a gente vai animado, gente. Nossa, gente, eu não vejo a hora de chegar nessa igreja. Mas desculpa confessar aqui, mas tem igrejas que a gente vai naquele desânimo, porque muita coisa não acontece lá, não tem muito movimento, a gente percebe que há uma falta de motivação e a gente fica pensando, se essa igreja fosse motivada, se essa igreja fosse a igreja dos meus sonhos, uma igreja que louva, uma igreja que tem uma pregação inspiradora, que o pessoal está envolvido na missão, aquela igreja que transmite a grande alegria de estar servindo a Deus. Bem, eu sonho com essa igreja. E essa é a promessa também de que nós teremos uma igreja assim. Ellen White fala muito sobre isso, não é? Ellen White diz que algumas pessoas sairão das fileiras, né, da nossa comunidade e virão outros, até de outras denominações, e ela diz que até pastores com a congregação inteira virão para o movimento do remanescente e eles darão o ritmo da nossa passada, né? Eles vão dar um ritmo mais acelerado, mais vibrante para a nossa passada, até que Jesus venha. E esse sonho de ter essa igreja, ele palpita no meu coração. Que bom se eu tivesse uma igreja que louva a Deus com todo o coração, que contagia as pessoas, uma igreja que estuda a palavra, uma igreja que está sempre batizando. É um sonho que vai se tornar realidade, porque essa é a profecia. Agora, até que esse dia chegue, a grande pergunta que eu faço para mim mesmo é: o que eu tenho feito para que esse sonho se torne realidade? Essa é a pergunta. O que eu tenho feito para que esse sonho se torne realidade? O meu dia a dia, ainda que eu seja um pastor, esteja envolvido quase que integralmente, não é, com a questão da pregação, do movimento missionário, mas o que eu tenho feito para que esse sonho se torne realidade? E aí, então, me vem esse texto de Joel, capítulo 2, verso 28, que diz que nós receberemos o Espírito Santo, mas para que isso aconteça, tem algumas coisas que eu preciso fazer. Tem algumas coisas que a igreja precisa fazer, tem algumas coisas que os pastores precisam fazer, e tem algumas coisas que nós, de forma individual, precisamos fazer também. Você como membro, eu também como membro da igreja. Se nós não fizermos isso, jamais receberemos o poder do Espírito Santo. E eu estou me lembrando aqui de uma história de um jovem
que ele diversas vezes foi convidado para poder ir assistir um culto à igreja. E o pastor daquela igreja passava na rua e ele era vizinho da igreja, e quando o encontrava, sempre convidava para que ele fosse assistir um culto na igreja, mas ele nunca aceitou, sempre recusava. E certo dia lá, por um problema de um fio descascado na igreja, um curto-circuito tomou conta ali e de repente já a igreja já estava uma bola, né, uma bola de fogo. Estava em chamas, a igreja estava pegando fogo e rapidamente o pastor chegou, os membros também chegaram ali e não havia mais o que fazer. E o pastor ali angustiado, os irmãos chorando e a igreja uma bola de fogo, de repente encosta do lado dele um jovem e quando ele olha é aquele jovem que por diversas vezes o pastor tinha convidado a ele estar ali nos cultos e ele nunca aceitou. E aí o pastor olha para ele, e o jovem ali de braços cruzados, olhando para aquela trágica situação, e ele começa a sorrir de forma sarcástica, e o pastor começa a ficar bravo e olha para o jovem e diz assim: quantas vezes te convidei para estar aqui nessa igreja e você nunca aceitou? E agora que a nossa igreja está pegando fogo, você vem aqui tirar sarro da cara da gente? E aí o jovem disse: eu nunca vim, porque eu nunca vi essa igreja pegando fogo. Bem, talvez muitas pessoas ainda não foram à nossa igreja, não buscaram ainda o que nós conhecemos, porque ainda não perceberam em nós o fogo do Espírito Santo queimando de forma abrasadora, contagiando a vida das pessoas que estão ao nosso redor, para que elas sintam o mesmo poder que nós temos sentido a cada dia. Eu não sei você, mas quando eu estudo a Bíblia, quando estou envolvido na missão, eu me sinto como aqueles discípulos no caminho de Emaús. A palavra vai queimando o coração, vai tomando conta. E, queridos, se isso não tem acontecido na sua vida, nós precisamos buscar mais o poder do Espírito Santo. E deixa eu falar aqui algo que tem tomado conta assim, da minha mente, né? Alguns movimentos que a gente entende e a gente abraça os movimentos, pensando assim, agora é a hora, agora vai dar certo. Esse movimento aqui, esse programa aqui, esse evento ali vai fazer com que eu receba o Espírito Santo. Não, não faça isso, não. Não limite o recebimento do Espírito Santo só para você estar participando aqui da classe, da sala 57. Não limite, não, mas não perca a oportunidade que essa sala está dando para que você receba o Espírito Santo. É uma grande oportunidade. Então, não limite a isso, mas não perca essa oportunidade de receber o poder do Espírito Santo e de queimar como uma bola de fogo do poder de Deus para que outras pessoas sintam o calor do Espírito Santo também. Bom, olha só. é, Você percebe que há uma condição para você receber o poder do Espírito, tá? Sempre é bom lembrarmos, né, para que nós saibamos que esse depois, né, sempre é bom a gente lembrar que precisa acontecer algumas coisas para que eu receba o Espírito Santo, tá? E é bom lembrar também que o Espírito Santo ele virá antes da volta de Jesus, que é a última profecia que nós já conhecemos, lá de Mateus, que o evangelho será pregado a todo mundo, mas para que esse evangelho seja pregado, nós precisamos do Espírito Santo. Então, amigos, na minha mente, eu tenho assim, bem claro, Jesus só voltará se eu receber o poder do Espírito Santo para concluir essa obra que Deus colocou em minhas mãos. Então, como eu quero ir embora logo daqui, e eu acredito que é o desejo de todos, nós precisamos, mais do que tudo, mais do que nunca, buscar esse poder para que nós possamos, então, evangelizar o mundo e então Jesus venha nos buscar. Essa é a condição. Não há outra forma, é a condição. É lógico, Jesus não está preso a nós, não está preso ao nosso tempo, às nossas ações, mas ele colocou assim. Foi assim que ele determinou. Eu só vou voltar depois que vocês pregarem o evangelho e as pessoas todos saberem que eu tenho uma promessa e ela vai se cumprir. Então nós precisamos agora, nesse tempo, e eu vi o apelo do pastor Wagner aqui outro dia, ele dizendo o seguinte: não é só para ficar aqui assistindo, não, os nossos cultos, para ficar aqui participando da sala, não é para ficar só na sala, sentada no sofá, assistindo tudo acontecer, não. Nós temos que participar do processo. Nós temos que pregar o evangelho, nós temos que levar a mensagem de esperança. E eu e você somos chamados e comissionados para isso. Mas vamos lá. Pega a sua Bíblia aí e acompanha comigo aqui o que precisa acontecer, pastor, para que eu receba o Espírito Santo. Esse depois, essa
partícula de indeterminação, me leva a pensar no quê? Se você der uma olhadinha no próprio livro de Joel, nós vamos entender o que ele está dizendo. Vamos lá, então. E acontecerá, vírgula, depois. Depois do quê, pastor? Então, volta um pouquinho, lá no capítulo 1, e o capítulo 1 vai nos dando aqui as dicas do que precisa acontecer para que eu receba o Espírito Santo. No capítulo 1, ele, lá no verso 11, ele diz assim: Envergonhai-vos, lavradores, uivai vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. Eu não vou fazer uma interpretação por palavras, nem por texto, nada de fazer aqui um estudo etimológico das palavras, nada disso, mas eu vou fazer aqui algumas aplicações para a nossa vida espiritual, para que fique mais fácil da gente entender. Gente, nós precisamos sentir vergonha dos nossos pecados. Tem gente que é tão cara de pau que ele já peca sem ter vergonha nenhuma. Tá tudo normal para ele, um adultério, tá tudo normal para ele, um roubo, tá tudo normal para ele falar mal das pessoas. Vai ficando normal, a gente vai ficando meio cara de pau nesse negócio de pecar, viu? A gente precisa sentir vergonha dos nossos pecados. Esse é o primeiro apelo de Joel para nós. E continuando aqui o texto, ele diz assim no verso 13: Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, uivai, ministro do altar, vinde, ministro do meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque a casa de vosso Deus foi cortada, a oferta de manjares e a libação. Cingi-vos. Esse processo de cingir de pano de saco representa a humilhação. E nós precisamos nos humilhar perante Deus. Já dizia Salomão, a humildade concede a honra. E se humilhar é justamente ser humilde. Nós precisamos nos humilhar diante dos pecados que nós temos cometido, diante da nossa situação, precisamos nos humilhar perante Deus. E aí ele continua dizendo o seguinte, verso 14: Promulgai um santo jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos, todos os moradores dessa terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Você percebe que ele usa muitos versos no imperativo? É como se ele dissesse assim: ei, vai agora e decreta um santo jejum. Vai agora também e promulga ali e convoca uma assembleia. Vai agora também e congrega os anciões, faz um ajuntamento para que a casa do Senhor esteja reunida e essa casa do Senhor clame ao Senhor também. Então ele dá aqui ordens diretas para nós. Vá agora, não deixa para depois, não. E ele continua dizendo assim: Verso 15: Ah, que dia! Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem com uma assolação o Todo-Poderoso. Sabe o que eu consigo perceber quando eu vejo um movimento como esse da Sala 57? Nós temos outros movimentos, né? O MASC, quando eu vejo programas da igreja, eventos, quando eu vejo, por exemplo, os 10 dias de oração que nós tivemos agora, que foi uma bênção. Gente, eu percebo que Deus tem nos dado várias e várias e várias oportunidades para entender que nós estamos aqui só por um tempo e que logo, logo, logo nós vamos ser levados embora desse mundo. Para que isso aconteça, nós precisamos buscar o Espírito Santo na nossa vida, alinhar a nossa vida com Deus, fazer uma reforma da nossa vida. E eu percebo que Deus vai dando várias oportunidades. E nós vamos perdendo muitas delas. E a gente não pode perdê-las. Nós precisamos agarrar essas oportunidades, porque muitas passam e não voltam mais. E não voltam mais. Eu não sei se vocês já ouviram a história daquele jovem que estava prestes a casar com uma moça muito bonita de uma cidade do interior. E aí o pai dela, ajeitando o casamento, ele disse assim: Olha, eu vou colocar uma condição aqui para que você case com a minha filha. Você só vai casar com ela se você aproveitar as oportunidades que eu te der. Então vamos lá, eu vou fazer o seguinte: eu sou um fazendeiro, tenho muitos bois. Eu vou colocar você aqui no local e eu vou soltar 3 bois. E ao soltá-los, você terá 3 oportunidades. Você tem que pegar no rabo desse boi e derrubar ele no chão. E tem que segurar no rabo dele. Se você fizer isso, você vai casar com a minha filha. E aí, o primeiro boi veio, gente. Soltaram o primeiro boi, levantaram assim abriram uma porteira e o primeiro boi vem. E ele era um boi assim muito forte, cheio de músculos, chifres bem grandes. E aí o jovem olhou e disse assim: Bom, gente, se esse boi
ele é tão forte assim, ele não ia facilitar para mim, o fazendeiro, né? O meu futuro sogro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse boi passar, porque pode ser que o segundo seja mais forte, e aí se eu pegar o mais forte, gente, eu vou ganhar muita moral com o meu sogro, né? Então o primeiro boi veio, gente, veio com muita pressa, doido para pegar aquele jovem, ele saiu da frente, o boi foi embora e passou aquele boi. Então aí ele falou assim: agora eu vou abrir a segunda, eu vou te dar a segunda chance. E quando ele abriu a porteira, veio um boi um pouco mais fraco do que o primeiro boi. Não era um boi tão musculoso, era um boi mais ou menos. E ele pensou assim: não, acho que no terceiro boi vai vir um boi muito mais forte do que esse. E deixou passar o segundo boi. E então agora vai soltar o terceiro boi. O terceiro boi, gente, era um boi magro, feio, cheio de mosca na cabeça, meu amigo. E aí, ele falou, não, esse boi é a última chance, esse boi agora é fácil, né? Bom, já não peguei o boi mais forte, vou pegar esse aqui vai ser moleza para mim. E ele foi lá, grudou na cabeça do boi, e ele não precisou fazer muito esforço, o boi já estava quase morrendo, um boi fraco, e ele conseguiu derrubar o boi no chão. E a ordem e o combinado, o pacto era o seguinte, né? Você tem que derrubar o boi e pegar no rabo dele. Quando ele derrubou o boi, aquele boi fraquinho, mirrado, que ele olha, o boi não tem rabo. E ele perdeu de ter aquela moça em casamento. Perdeu uma grande oportunidade. Eu não sei quantas oportunidades você tem perdido de ter o Espírito Santo na sua vida, mas não perca as oportunidades, porque elas podem passar e nunca mais voltar. E se precisar, gente, pega essa oportunidade pelo rabo, viu? Pega logo a primeira, pega pelo rabo. Não perca essa oportunidade de ter o Espírito Santo na sua vida. Tem algumas pessoas que estão sozinhas aqui, mas você que está do lado de alguém, olha para quem está do seu lado aí e fala assim: não deixa, me ajuda, não deixa que eu perca as oportunidades que Deus tem me dado para receber o Espírito Santo. Pode falar para quem está do seu lado aí. Não deixa eu perder essas oportunidades, porque elas podem passar e nunca mais podem voltar. Beleza? Mas vamos lá, pega a sua Bíblia aí novamente. E vamos continuar aqui o estudo, né? Gente, no capítulo 2, no verso 23, olha o que diz aí. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Nós somos os filhos de Sião. Regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. A chuva temporã foi no tempo dos discípulos, no Pentecostes, não é? E agora nós estamos na espera da chuva serôdia. E ela virá como outrora, gente. Ela será derramada em justa medida para cada um de nós que estivermos buscando, que estivermos clamando. E o capítulo 2 ele é tão interessante que ele ainda diz o seguinte: se você olhar no capítulo 2 verso 1, você vai ver o seguinte: olha o apelo de Deus: tocai a trombeta em Sião. No caso do povo de Israel, tocai o chofar, tocai a trombeta. E quando tocava a trombeta, significava que algo muito importante iria acontecer. Principalmente quando eles tocavam na vinda do noivo. O noivo estava prestes a chegar no local do casamento, e um mensageiro à frente tocava o chofar, anunciando que o noivo já estava chegando, e quando ele chegasse, a noiva tinha que estar prontíssima, tinha que estar ataviada para receber o noivo. Deus está fazendo um apelo para que a gente toque o chofar, toque a trombeta, porque em breve ele voltará. Em breve ele estará vindo nos buscar. Toque a trombeta, dai voz de rebate no meu santo monte, perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Dia de escuridade, densas trevas, de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Que coisa maravilhosa, né? A gente estudar dentro desse contexto da vinda do Espírito Santo, esses textos aqui, que mostram que está quase chegando esse momento, que há algumas coisas que nós precisamos fazer. E aí, no verso 12 deixa bem explicado para nós o verso 28. Olha o que ele diz aí. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Como que a gente faz isso? Com jejuns, com choro e com pranto. Então,
Quando o Joel ele está escrevendo, ele diz o seguinte: e acontecerá depois que eu tocar a trombeta, depois que eu me cingir de pano de saco, me humilhar perante Deus, diante dos pecados que eu tenho cometido, diante das pessoas que eu tenho me relacionado. Ele também diz assim: e acontecerá depois que você se converter de todo o vosso pecado. E como que você faz isso? Com jejum, você precisa jejuar. E parabéns, porque hoje é o dia do jejum, não é? A quarta-feira é o dia do jejum, vocês estão dentro desse processo. E ele diz assim: com choro e com pranto. Queridos amigos, queridos irmãos, nós precisamos chorar mais pela condição que nós estamos vivendo. Nós precisamos plantear mais diante do pecado que toma conta da nossa vida. Quando a gente prega, a gente vai observando algumas coisas na igreja, e quando a gente ouve sermão, também a gente vai analisando as pessoas que estão ao nosso redor. Eu fico muitas vezes me perguntando, gente, será que o povo só estava preparado para chorar na época que o Bulhão fazia aquele monte de pregações e hoje não tem mais nenhum Bulhão pregando e a gente não chora mais a nossa condição? Nós precisamos chorar mais. Mas nós estamos vivendo nesse momento a síndrome dos olhos lacrimejantes. A síndrome dos olhos lacrimejantes é como se cessam as lágrimas e é como se tivesse areia nos nossos olhos. A gente não consegue ficar com os olhos abertos. Nós estamos vivendo esse tempo agora. Nós estamos também vivendo um tempo da insensibilidade e não conseguimos perceber os nossos pecados. E o apelo de Joel aqui é para que nós venhamos a nos converter dos nossos pecados. Como? Com jejum, com choro e com pranto. Chorar a tristeza dos nossos atos por tudo que nós temos feito, dos pecados que tomam conta da nossa vida. Mero engano quem acredita que não peca mais, né? Como muita gente tem pregado. Ah, uma vez salvo, salvo para sempre, o pecado não tem poder sobre mim mais. E a última parte que me chama a atenção aqui é o verso 13. O que precisa acontecer para que eu receba o Espírito Santo, além de tudo que eu já vi? A Bíblia diz assim: rasgai o vosso coração. Rasgai o vosso coração. E não as vossas vestes. Não as vossas vestes. Porque rasgar as vestes é fácil, não é? Mas rasgar o coração é o grande desafio. E ele diz assim: e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande em benignidade, se arrepende do mal. Irmão, acorda aí. Olha aqui para mim agora. Acorda aí. Gente, aqui está dizendo que nós precisamos rasgar o nosso coração. Eu vou colocar aqui na tela, porque aqui há um chamado, uma convocação. E esse chamado e essa convocação é porque o dia do Senhor está perto, gente. Está perto, mais próximo do que a gente imagina. Toque a trombeta, converta-se dos seus pecados com jejum, choro e pranto, e rasgue o vosso coração. Porque onde está o nosso coração está o quê? O nosso tesouro. Onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. E Jeremias já dizia que enganoso é o coração do homem. Por isso que Joel diz: rasgai o vosso coração. Quando ele diz rasgai o vosso coração, eu me lembro de Davi, que pede para Deus um coração puro, um novo coração. Não um coração reformado, um coração ajeitado. E o nosso coração, ele está amarrotado pelo pecado. E é por isso que Joel está falando assim: Senhor, arranca esse coração mal do meu ser e me dá um novo coração. Rasgue o meu coração, me dá um novo coração. Queridos, se nós queremos ter uma igreja santa ou uma igreja reavivada, nós precisamos entender que nós estamos numa guerra santa. Nós estamos participando de uma guerra santa. Olha aí na sua Bíblia. Olha lá o verso 9 do capítulo 3, diz assim: proclamar isto entre as nações, apregoai guerra santa. Nós estamos dentro de uma batalha, de uma guerra. E nessa batalha o inimigo quer nos tirar do céu. E ele diz assim: forjai as espadas de vossas relhas. Nós sabemos que a palavra de Deus é a espada que corta dos dois lados. Esse é o momento de nós levantarmos essa espada, levantar a palavra e levar para as pessoas que não conhecem. E nós não podemos fazer isso de forma lenta, nós temos que apressar. Verso 11 diz: apressai-vos e vinde todos os povos em redor. E ele ainda diz: levante-se. No verso 12: levante-se as nações e sigam para o vale de Josafá. Sabe por quê? Porque a seara está madura. Os campos estão brancos. E aí você vai ver o verso 14, um apelo de Deus. Multidões, multidões.
estão no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. O livro de Joel talvez seja um dos livros do Antigo Testamento que mais fala da volta de Jesus, não com o tempo que ainda está demorado, mas muito próximo. Diversas vezes ele diz: o dia do Senhor está próximo, o dia do Senhor está perto. E Ellen White, ela também faz um comentário para a gente sobre isso. Ela diz assim: a igreja precisa despertar para a ação. Por isso que o Joel diz: levantem-se. O Espírito de Deus nunca poderá vir enquanto ela não preparar o caminho. Deve haver diligente exame de coração. Deve haver oração unida e perseverante. E o reclamar pela fé as promessas de Deus. Deve haver não o cobrir o corpo de saco, à semelhança da antiguidade, mas profunda humilhação de alma. Não temos a mínima razão para festejar, para congratular e exaltação própria. Devemos humilhar-nos sob a potente mão de Deus. Ele aparecerá para confortar e dar bênçãos aos que deveras buscam. E ela ainda diz o seguinte: precisa haver um reavamento e uma reforma sobre a ministração do Espírito Santo de Deus. Percebeu quão importante é isso aqui, gente? Esse apelo de Joel para nós. Multidões, multidões estão no vale da decisão. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você pode gravar isso aí. Toda a história que começa com Jesus, ele termina em milagres. E quando a gente tem o poder do Espírito Santo na nossa vida, coisas extraordinárias acontecem ao nosso redor. Na pandemia, minha igreja estava fechada, eu estava em Belém nesse tempo. Eu cuidava ali do espaço Novo Tempo, então eu tinha duas igrejas somente. E aí, a igreja estava fechada, não havia muita coisa para fazer, eu estava em casa, eu pensei assim, gente, o que eu vou fazer agora com a igreja fechada, né? O máximo que a gente pode fazer aqui é um Zoom, conversar com os irmãos por telefone, mas eu queria fazer algo mais, é muito pouco o que eu estou fazendo. E aí eu saí de casa e fui em direção à igreja. Falei, eu vou lá para a igreja, eu vou orar lá na igreja e Deus vai falar comigo. Enquanto eu estava indo para a igreja, alguém me ligou. Eu já tinha orado, saí de casa, estava indo para a igreja para orar lá na igreja. Não, eu tenho que descobrir alguma coisa que eu possa fazer para poder ajudar alguém nesse tempo de pandemia. Eu preciso fazer alguma coisa diferente. E aí eu estava indo, dirigindo o meu carro e o meu telefone tocou. Automaticamente o Viva Voz já acionou ali e alguém do outro lado disse assim: bom dia, é o pastor da igreja adventista? Eu falei assim: sou eu mesmo. Bom, aqui é o Edivaldo que está falando. Eu preciso fazer uma pergunta para o senhor, pastor. Eu falei assim: amigo, deixa eu parar meu carro aqui para a gente conversar melhor. Encostei meu carro. Pode dizer. Eu falei assim: pastor, já fui assembleano por mais de 20 anos. E me encontrei com o canal da Novo Tempo. Fiz todos os estudos que vocês oferecem. E, pastor, o último sermão que eu assisti da Novo Tempo, o pastor fez um convite para eu procurar uma igreja adventista. E eu teclei ali o meu celular e atrás da minha igreja, na minha quadra, da minha casa, tem uma igreja, que é a sua. E eu fui até a igreja, mas a igreja está fechada, pastor. E eu estou ligando para o senhor, que eu preciso perguntar para o senhor o que é que eu faço para ser membro da sua igreja. Gente, então ainda bem que eu estava parado com o carro, porque se eu tivesse dirigindo era perigoso bater o carro, né? O que eu preciso fazer para ser membro da sua igreja? Um irmão que já foi assembleano por muito tempo, assistiu a Novo Tempo, fez os estudos e agora quer fazer parte da nossa igreja, sem ao menos eu pregar para ele, sem eu ter contato nenhum com ele. Eu falei, rapaz, vem aqui para a igreja, vem aqui para a igreja agora. Eu estou indo lá para a igreja, e a gente conversa, a gente se conhece ali. E ele foi uma vez, ele foi a segunda, porque nós estávamos fazendo os sermões pela igreja mesmo, transmitido, né? E ele foi e não parou mais, e eu tive a alegria de batizar o Edivaldo. Foi uma resposta assim, quase que instantânea. Eu pedi a Deus, Senhor, o que eu faço? Eu queria alcançar pessoas, mas preso aqui dentro de casa eu não vou conseguir fazer isso. E Deus ouviu aquela oração, eu ouvi a oração de Edivaldo e nos uniu, e de forma maravilhosa o Espírito Santo trabalhou na nossa vida naquele dia, tanto de quem queria pregar, quanto de quem queria se entregar para Deus. Você percebe que quando a gente se dispõe a fazer aquilo que é da vontade de Deus e pede o Espírito Santo, coisas extraordinárias acontecem entre nós?
Deus está trabalhando a todo tempo, está nos dando várias oportunidades para que a gente alcance esse poder que está disponível para nós. Essa é a promessa de Joel para nós nos últimos dias, e nós acreditamos que já estamos vivendo esse tempo, não é? Nós vamos receber o poder do Espírito Santo. Agora, irmãos, coloca esse, eu não sei se é um lema, se é um slogan que o Wagner criou, né? Que nós estamos aqui em movimento, acredito que seja isso, né? Gente, a gente tem que colocar esse negócio em prática, a gente não pode ficar só na teoria. Eu não estou aqui condenando vocês, não, dizendo que vocês participam aqui e não fazem nada. Não é nada disso, né? Esse é um sermão para todo, esse é um apelo para todos nós. Nós precisamos estar em movimento, e esse movimento dá facilidade para que o Espírito Santo, ele não tem dificuldade, mas vai facilitando o trabalho do Espírito Santo entre nós, e as coisas extraordinárias vão acontecendo. Esse é o poder do Espírito Santo. Eu quero finalizar contando aqui para vocês uma história que me chama a atenção. No dia 10 de maio de 1996, uma violenta tempestade, ela irrompe sobre as montanhas do Everest. Seria um dia normal, né, uma noite normal, se não estivesse ali 30 aventureiros. Entre eles, um homem de 49 anos, não era um alpinista profissional, ele era amador, Siborne Beck Withers, esse é o nome dele. E nessa tempestade que se irrompeu ali, açoitando mais de 30 aventureiros, né, lá no cume daquela montanha, sob pesada nevasca e um frio abaixo de zero. E essa expedição, eles estavam tentando descer a montanha, já haviam morrido 8 pessoas, e ele foi abandonado a mais de 250 quilômetros distante do acampamento onde eles deveriam se refugiar, porque eles acreditavam que Siborne já estava morto, devido ao frio, às condições climáticas daquele local. E ao amanhecer, de forma miraculosa, o Siborne Beck ele acordou. Ele estava ali sozinho, de costas para a neve, uma neve gelada, e a notícia já tinha dado à sua família, sua esposa e filhos, que ele havia ficado pelo caminho e havia morrido, falecido. Mas milagrosamente ele acordou naquela manhã. E aí, naquela neve tomando conta de tudo, ele não enxergava mais do que quase muito à sua frente, porque a sua visão estava ali ofuscada pela neve que caía e também pela condição que estava, a condição física. Mas aí, ele começou a usar a mente dele. E na mente ele pensou assim: bom, é, eu calculava que eu teria ali talvez 3 ou 4 horas de vida, na condição que eu me encontrava. Assim, então, eu me levantei e comecei a caminhar. Apesar de estar com as mãos congeladas, né, mas eu comecei a caminhar. Tudo que ele sabia era que enquanto as suas pernas pudessem se movimentar, né, e ele conseguisse ficar em pé, ele seguiria avante até o acampamento. E se ele caísse, ele pensou assim: eu vou ter que me levantar novamente, senão eu vou morrer aqui mesmo, né? Mas eu vou prosseguir. E eu preciso continuar em movimento até chegar ao acampamento, a menos que não conseguisse mais me manter em pé ou caísse da montanha, mas eu vou tentar ficar em movimento até chegar ao acampamento. Bem, essa necessidade de sobreviver estimulou o Beck Withers de sair daquela montanha e chegar até o seu acampamento e depois de ser os cuidados especiais de chegar até a sua família. E muito feliz, né? Porque ele poderia ter morrido. Queridos, não era o legalismo que movia Beck Withers, mas o seu desejo de viver e de ver a sua família novamente. E isso fez com que ele estivesse em movimento. Sabe? Nós precisamos permanecer perante Deus até que inexprimíveis anseios sejam em nós gerados quanto à nossa salvação. E ela seja obtida a e que nós obtemos, né, a certeza do perdão dos nossos pecados. Nós precisamos estar em movimento. O pecado vai tentar congelar as nossas ações. As nossas mãos, nossas pernas, muitas vezes ficarão quase que impossibilitadas de se movimentar diante do pecado que toma conta do nosso ser. Mas, queridos, pensa comigo. O que Deus pode fazer através de nós se nós estivermos alinhados com Ele, em movimento, pregando a palavra, levando a mensagem de esperança? Pensa no que Deus pode fazer
conosco, quando nós nos aproximamos do trono de graça de Deus, Deus pode fazer coisas maravilhosas acontecer em nossa vida em prol da vida de outras pessoas. Esse movimento ele precisa acontecer. E isso não se faz somente orando, não. A oração, a palavra diz oração, orar e ação. Nós precisamos fazer com que a oração se cumpra em nossa vida. E a chave para o reavamento, apesar de eu ter passado alguns passos aqui, é a oração, estudo da palavra e tudo aquilo que eu já passei. Mas a oração e estudo da palavra são algo básico para a nossa vida. Oração e estudo da palavra. Pastor Mark Filho, ele diz o seguinte, que o diabo, ele não é páreo diante de alguém que ora. Ele não pode obter vitórias diante de alguém que ora. E a oração, se a oração é a respiração da alma, o estudo da palavra é o coração. Nós precisamos estar alinhados com essas duas coisas, oração e estudo da palavra. Por isso que o meu apelo nesta manhã, tendo esse privilégio de falar com esse público seleto, maravilhoso, que tem buscado o poder do Espírito Santo, que acorda na madrugada, que busca, que se envolve, o meu apelo é para que você tenha uma vida alinhada com Deus. Levanta aí desse frio gelado que o pecado tem te segurado muitas vezes. Coloca as suas pernas em movimento, seja um atalaia de Deus e leve a mensagem, gente. Leva tudo que vocês têm vivido aqui na sala 57, no seu estudo particular, nos seus momentos de comunhão. Leva toda essa bênção que você tem recebido para outras pessoas. Não fica só buscando oportunidades, deixando elas passar, não. Porque elas passam e podem não mais voltar. O meu apelo é esse, para que você não tenha a sua fé congelada, para que ela não desfaleça, mas para que você tenha uma vida ativa com Deus. E o meu apelo é o mesmo apelo de Joel. Depois que você se converter dos seus pecados, depois que você tocar a trombeta, depois que você se reunir, fizer um ajuntamento, depois que você rasgar o seu coração, o Espírito Santo será derramado sobre a nossa vida. E essa é a grande promessa dele para cada um de nós. Deixa eu falar algo para vocês aqui que tem também me incomodado muitas vezes. Sabe? A gente, muitas vezes, nós somos convidados a participar de alguns eventos, não é? E nós somos chamados a atenção com, vai tal cantor, vai tal pregador, e isso faz com que vá mais gente, né? Eu fico pensando, e se a gente anunciasse um evento que o pregador fosse Jesus e o cantor fosse o Espírito Santo? Será que iria tanta gente assim nesses eventos? Nós precisamos entender que Deus está fazendo um apelo para nós, um chamado para nós. Rasgue o seu coração e deixa eu te dar um coração novo, um coração puro, de um espírito inabalável. E que Deus abençoe a sua vida nesse dia, que você aproveite a oportunidade que Ele está te dando e que você receba o poder do Espírito Santo de Deus. Eu quero orar por você agora. A gente finalizar esse momento, mas eu quero orar para que você, irmão, você, irmã, vocês que estão sozinhos e juntos, recebam o poder do Espírito Santo, porque coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu creio. Eu creio que Deus pode nos usar, eu creio que Deus pode perdoar todos os nossos pecados. Pastor, talvez eu estou vivendo aqui momentos difíceis. Deixa eu falar algo para você aqui. A tentação, ela é um instrumento do inimigo para colocar nós em situação de fraqueza, viu? A provação é um instrumento de Deus para fortalecer a nossa vida espiritual. Enquanto a tentação é um instrumento do inimigo para nos enfraquecer, a provação é um instrumento de Deus para nos fortalecer. E você estará cheio do Espírito Santo hoje, forte para enfrentar as dificuldades da vida, para pregar o Evangelho e se preparar para a volta de Jesus. Aí onde você está, Inalda, Maria de Fátima, eu vou orar agora. E depois da nossa oração, cheios do Espírito Santo, eu acredito que Deus vai abençoar a vida do Mateus. Deus vai dar emprego para a Renata, para a Priscila, para o Guilherme. Deus vai abençoar para que o Arnoldo se livre de todos os vícios que ele tem agora e para que ele aceite Jesus, como o Fábio também precisa, né? O José Fábio.
E Deus vai fazer coisas extraordinárias, gente, na nossa vida, que nós vamos ter muita coisa para contar para muita gente. E o meu desejo é que todos nós aqui recebamos o Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos, eu vou orar agora, para que Deus nos conceda esta bênção. Querido Deus, maravilhoso Pai, mais do que tudo, mais do que nunca, nós precisamos do Espírito Santo em nossa vida, alinhando os nossos passos, nos conduzindo, nos orientando, iluminando a nossa vida e nos preparando para a volta de Jesus, porque o dia do Senhor está perto. Senhor, nos conceda esta bênção, perdoe todos os nossos pecados. E nas orações que foram colocadas aqui, diversos pedidos de orações, mas também de agradecimentos. Ouça cada um conforme a tua vontade. O Senhor sabe sempre o melhor para cada um de nós. E nós sabemos que não ficaremos desamparados nesse mundo. Muito pelo contrário, o Senhor anda lado a lado conosco e está pronto para derramar o teu Santo Espírito sobre nós. Abra nossa mente, o nosso coração, que possamos buscá-lo, que possamos clamar, que possamos eliminar todas as dissensões entre nós e que possamos nos apressar, nos levantar e andar sobre o frio gelado que o pecado colocou sobre esse mundo, para que possamos estar em movimento até chegarmos ao nosso retiro, ao céu, para estar contigo, para receber a bênção da salvação. Senhor, nos conceda o teu Santo Espírito, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu te amo e eu preciso de cada um de vocês para ser feliz. Muito obrigado, gente, por esse privilégio de ter participado com vocês nesta manhã. Pastor Aguinaldo, muito obrigado, tá? Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério. Por isso, eu representando a sala 57, sala de oração, quero dizer para você, então, 4 frases, né? Eu te amo, preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus, amigão, porque você existe, viu? Amém. Amém. Muito E, obrigado. pastor, você sabe, assim, você falando aqui, né? E eu estava pensando na sua, na reflexão, no sermão, né? Veja, esse é o segredo, né? O sucesso da vida espiritual, né? É o Espírito Santo em nossa vida, sem ele não existe, é só vale dos ossos secos, né? Mais nada, né? Sem vida, sem esperança, sem alegria, sem nada, né? E você estava falando aqui, pastor, você contou até a experiência aí de um irmão, né? Da Assembleia, que é bacana, bonita experiência, né? Aqui na sala nós temos uma sala que tem várias pessoas, tem irmãos da Igreja Católica, irmão da Igreja Assembleia, tem pessoas da Universal, várias religiões ele frequenta. E quando a gente trabalha nesse âmbito do Espírito Santo, o Espírito Santo mexe com a gente, né? A gente não tem medo de tomar decisões. É o adventista que há muito tempo está na igreja, mas tem decisões para ser tomadas e tomam mediante o Espírito Santo. São irmãos de outra igreja e falam: puxa vida, a vida inteira eu não entendi isso aqui, agora eu quero entender, e toma decisões também. É bênção demais. Esse é um momento especial porque é pela manhã, a nossa mente está fresquinha, né? E aí, pastor, você falando, sabe o que veio em minha mente? Veio em minha mente um ministério que nós chamamos aqui de Ministério Desaguar, né? O Ministério Desaguar. Quer dizer, a gente recebe a mensagem aqui e a gente, durante o dia, então, precisa desaguar. Então, tá aqui, ó. Ministério Desaguar, estamos em movimento, né? Então, a, Maravilha. a gente enche a jarra aqui pela manhã. Só que ao longo do dia, Vai precisamos desaguando na vida desaguar. de outras pessoas, né? É isso aí, Maravilha, que bom, exatamente. legal. Então, pastor, obrigado, viu? O Espírito Santo dirigiu aí a mensagem é essa mesmo, né? Que Deus Eu que seja agradeço, louvado. amigo. Tamo junto, pastor. Valeu, Deus abençoe vocês. Amém, igualmente. Bom estar com vocês. Irmã Raimunda, tudo bem, lindinha? Abra seu áudio, meu amor. Abre o seu áudio. É só clicar em cima do microfonezinho. Clica na tela do seu celular, vai aparecer lá embaixo, aonde tem a câmera que a senhora abriu, tem um microfonezinho. É só clicar em cima dele. Tenha calma, vai dar tudo certo, viu, lindinho? Fechou a câmera, não tem importância. Bem do ladinho tem o seu microfone. Vai lá e clica de novo. Hum.
Sabe o que que aconteceu com a minha nenenzinha? Ela saiu da reunião. Eu estou começando. Ontem eu tirei as canas. É, né, irmã José Alves? A senhora abriu o áudio da senhora, não sei como. Deixa eu ver ali com a irmã Raimunda, ela, Raimunda Conceição Ferreira. Então, agora no microfonezinho, irmã. Deixa eu só colocar a senhora aqui agora, que a senhora entrou novamente. Pronto, tenta de novo, por favor. Pronto, a senhora conseguiu, que lindo, né? Bom dia, tudo bem? Bom dia, pastor. Tudo bem? E você? Tudo bem, é que fica nervosinha, né? Fica tranquila, viu? Vai dar A tudo gente certo. tem jeito, É, é, não tem jeito que a gente não, o coração não acelerar, né? o coração acelera, fica um pouco nervoso, as coisas somem É. da frente da gente, né? Que a gente Aham. fica nervoso. Mas tá só eu e a senhora aqui, viu? Não tem nem mais 10.000 pessoas assistindo a gente. Fica Ai, tranquilo. Só tem eu e a senhora aqui. Eu, a senhora, os 4 cachorros que a senhora tem, as galinhas que. Tá só a gente, não tem mais ninguém, não, viu? Fica tranquila. eu não, eu não vim em casa hoje, não, pastor. Não dei conta de chegar até lá, não. Eu parei no meio do caminho para Ah, descansar. entendi. Eu estou na casa do meu filho aqui em Unai. E o Naí, maravilha. É, A irmã mora numa roça. Eu quero começar o testemunho da senhora, irmã. Então, eu vou falar um pouquinho lá primeiro como é que a senhora entrou na sala, que eu achei um negócio fabuloso. A senhora mora numa chácara que não tinha um sinal de internet. Então, às vezes a senhora ia lá para o meio da horta com o celular para pegar o sinal para assistir a sala, irmãos. No meio da horta. era. Ó. Lá eu andava o quintal todo. Meu quintal é bastante grande. E eu andava até chegava naquele lugarzinho, e eu descobri lá no cantinho da horta. Aí lá eu assistia. Até que eu não podia, não assistia na hora certa, porque era à noite, não dava para mim ir para o mato. Mas depois que clareava o dia, eu saía andando e achava aquele lugar. A E irmã, lá sa... eu assistia. a irmã saía andando para o meio da roça até achar o sinal para poder baixar a reunião e ouvir a reunião, irmão. Imagina que não podia nem se mexer direito, porque o sinal sumia. Mas a senhora Isso. descobriu ali na casa da senhora um lugar que pegava, que a senhora não precisava ir mais para a roça. Só que a senhora fez um gato que a gente chama, a senhora cortou um negócio, colocou o celular dentro e a senhora sentava em cima de uma mesa. Como é que é isso, irmã? Eu cortei 1 litro de cartaz pelo meio, deixando uma ponta, preguei lá em cima no espelho da área, que lá é de madeira, né? A gente fala esteiro. Então, eu preguei o livro lá e colocava o celular dentro daquele litro, sentava em cima de uma mesa e ali eu assistia a sala. Todos os dias, eu levantava na hora certa, que o Espírito Santo me acordava. E eu ia e assistia a sala naquela mesa, sabe lá. A senhora sentava em cima de uma mesa, É, colocou o uma celular, mesa. colocou o celular pendurado dentro de uma vasilha, de uma dessas PETs de plástico, de garrafa de refrigerante. Ela colocou dentro, colocou lá em cima, tinha sinal, e assistia a sala sentada em cima de uma mesa. É porque, sabe, que na roça a gente tem aquelas mesas de madeira, aquelas coisas. E eu tenho uma mesa daquelas do Tempo de Noé, né? Então ela suporta a gente ali em cima. E eu sentar, ela pode até ter a cama, dormir em cima, né? E era meu lugar, eu sentava para assistir a sala. A história de conversão da família da irmã Raimunda é muito interessante, porque
Vocês conhecem uma família que a senhora disse que eles cantavam alguns hinos e chamava muita atenção. Esse hino que eles cantavam chamou muita atenção. Que hino é que eles cantaram que chamou sua atenção? O primeiro hino que eu ouvi cantar, e meu Jesus está chamando, eu fiquei maravilhada. Quando eu fui para a casa da amiga para fazer um almoço, que eu estava da missa, né? Todo primeiro do mês eu ia para a missa. E lá tinha aquela menina que pedia a cozinha dela para a gente fazer um almoço depois da missa, né? E quando eu cheguei lá na casa dela, tinha a filha dela, o genro, e uma menina também que era filha dela. E eles entraram por dentro do quarto e começaram a cantar. E eu perguntei à senhora, a dona Ana, se aquele povo é alguma pessoa de religião, o que eles eram. E ela falou, eles são adventistas do sétimo. E eu fiquei maravilhada. Foi a primeira vez que eu vi as coisas de Deus agindo na minha frente. Assim, adventista. A irmã era católica, só que olha o poder do testemunho, né, irmãos? Poder do testemunho. O pessoal entra, vai fazer o culto deles. Meu Jesus está chamando, com amor lhe convidando. Esse hino a gente canta nos batismos. E aí a Pois família é, começa a cantar e aquilo vem. O primeiro estudo bíblico da irmã foi esse. A gente às vezes quer ganhar as pessoas, irmãos, pela doutrina, pelo sábado, a alimentação, isso é importante demais. Mas você sabe o que que a pregação do evangelho é, irmãos? Eu vou dizer o que que a pregação do evangelho é. Não é um conjunto de doutrinas que a gente ensina para as pessoas em que elas têm que abandonar a vida passada dela e viver essa doutrina. Claro que isso vai fazer parte, mas a pregação do evangelho é você contando quem é Jesus para você, quem você é para ele e o que ele fez na sua vida, os milagres que ele fez na sua vida, sua experiência com Deus. Eu era assim antes, agora eu sou assim. Eu vivia assim, agora eu vivo assim. A gente já quer ir direto para as mensagens, direto para o sábado. A gente não perde a oportunidade de, sabe, essa coisa. A pregação do evangelho, ela é primeiro um testemunho vivo. E às vezes não funciona muito porque a gente, infelizmente, corre para a doutrina e esquece de testemunhar. Essa família, ó, primeiro estudo bíblico, um hino cantado. Vai despertar no coração da irmã e as coisas acontecem de tal maneira que ela começa a estudar a Bíblia com essa família. E eu acho interessante que ela começa a gostar daqueles estudos e tem medo de falar para o pai dela. A senhora teve medo de contar para o seu pai que a senhora estava estudando a Bíblia, né, irmã? foi assim, o primeiro domingo do mês eu encontrei aquela família que cantou ali, eu acho que eles estavam cantando para mim, eu sentia que era para mim que eles cantavam, né? E no segundo domingo eu tornei a missa. Aí eu já fui para casa da nora daquela mulher, da dona Ana, fazer o almoço. E quando eu cheguei na casa dela, eu pedi para fazer o almoço, ela me disse assim, eu arrumo a panela para você. Mas se vocês mexerem com coisa de porco, aria minhas panelas bem areadas, que eu não gosto. Aí, naquele momento, quando ela falou, eu estava uma turma de gente, nós falou, ó, já que ela não gosta, então nós não vamos fazer coisa de porco. Vamos fazer o meio. A gente foi, comprou sardinha, fez farofa com arroz e alimentaram. E enquanto nós estávamos ali, chegou um casal de missionário ali, e sentou à mesa e começou a falar do evangelho. Eu não dei muita atenção, porque eu estava lá mexendo na cozinha, mas meu irmão sentou junto com eles.
E o meu irmão, ele é muito curioso, graças a Deus, que hoje ele está na igreja. Eu acho que ele não está na sala hoje porque ele viajou ontem de São Paulo para Minas. Eu não sei se ele conseguiu hoje estar aqui na sala junto com nós. Como é que é o nominho dele? É Raimundo Barbosa. Então, foi ele que foi o primeiro da família que ouviu essas palavras, né? Então, eles marcaram de ir até na casa do meu pai para estudar a Bíblia. E quando eles chegaram na casa do meu pai, no sábado, o meu pai não estava. E eles estudaram a Bíblia, estudou a terra, cantou aquele hino, Tu anseia hoje a salvar um filho, e eu achei muito maravilhoso. Só que o meu pai, quando chegou na roça, eu tive medo de contar para ele. E agora, como eu vou contar para meu pai que os crentes veio aqui, que nós aceitou eles estudar? Aí eu fui até ela assim mesmo, trêmula, porque o meu pai, ele era aquela pessoa de autoridade. Ele criou nós, como diz, amarrado na cinta da calça dele, nas alças da calça, né? Era uma família de gente, assim, todo dominado pelos pais. E ele, quando eu fui até ele, eu disse para ele, toda, sem saber como dizia, né? Mas ele, papai, nós chamávamos ele de papai, né? Aí os crentes aqui. Aí ele diz, os crentes vieram? Eu falei, sim. E o que que eles vieram fazer? Vieram estudar a Bíblia, cantou e orou e foi embora. E se no próximo sábado que volta para estudar, quer ver o senhor. Aí, nesse momento, eu esperando uma resposta dura, o meu pai um sorriso radiante. E ele diz, então, no próximo sábado eu não vou trabalhar, eu vou esperar eles. E assim ele fez no próximo sábado, ele preparou, foi esperando. Eu morava ao lado da casa do pai, né? E aí, quando eles chegaram, meu pai, em vez dele fazer ele ficar triste, ele fez eu ficar alegre. Pediu para me mandar chamar as minhas irmãs. E eu mandei chamar as minhas irmãs, que moravam perto também, para assistir. E ali minhas irmãs chegaram também, todas alegres também por estar aí, conhecer mais uma família, saber que era uma família de boa, aquelas pessoas que cativavam mesmo, eles era cativante. Então a gente começou a estudar a Bíblia. Vocês começam a estudar a Bíblia e a senhora achou que o seu pai ia rejeitar. Ele aceita de forma inusitada, né? Isso foi uma surpresa para a senhora, porque a lei dos crentes, né? Para quem era católico, a lei dos crentes era um negócio difícil ali para eles. E ele manda chamar a família toda. Falar em família, irmã Raimunda, quantas pessoas da sua casa assistem à Sala 57? Na minha casa mesmo é só eu, E da sua mas eu, família? eu tenho minhas irmãs, que é a irmã Joana, irmã Saltina, a gente chama ela de Isa, a irmã Josefina, e tem também a irmã Delícia e o irmão Raimundo. Esses eu sei que assistem. Agora, os outros parentes, tem alguns primos também que assistem. Eu tenho a alegria de conhecer essa família. Tem um pastor na família. Como é que é o nome dele, irmã? Joabson, Joabson Jo, trabalha com a gente aqui. Fui é meu pastor, fui pastor do Joabson quando o Joabson era mais novo. E hoje ele é pastor aqui em Brasília, trabalha junto conosco. Eu tive já a alegria de estar com a família da irmã, que eu mostro uma fotinha para vocês, porque nós somos aqui da mesma região. Esse aqui que está com o bebê no colo é membro da minha igreja.
que é o Ednei, Isso. que toda a família, quase esse rapazinho que eu tive a alegria de batizá-lo recentemente, com a irmã dele, e essa aqui é a parte dessa família aqui, ó, que eu conheço, tive a alegria de ser pastor também. Esse aqui eu já fui pastor dele lá no Itapuã. Aqui é a Joana, que é a irmã da. E as irmãs dela aqui, essa família bonita que eu tenho a alegria de ser amigo deles, né? De conhecer aqui uma fotinha eu. Eita, Joana, minha filha, e Dona Raimunda. Raimunda, que coisa É, é, boa ter a senhora por perto, uma coisa boa. A coisa foi avançando, o pai dela foi gostando da mensagem, começou a entender, viver parte da doutrina, mas teve um ribuliçozinho na família, e aí, nesse ribuliço da família, apareceu um pastor pentecostal lá na família deles e conversou com o pai da irmã Raimunda, dizendo: Olha, a gente, esse negócio de guardar o sábado, eu como qualquer coisa, carne de porco, isso não tem mais nada a ver. E foi colocando dúvida ali no coração do pai da irmã Raimunda, ao ponto dele dizer para o pastor da igreja, para os irmãos que estavam ali acompanhando o estudo, que ele não iria mais estudar porque estava em dúvida entre os dois caminhos e esperar Deus falar para eles. A irmã Raimunda começa a jejuar, o pai dela fica triste, vai lá para fora, acende um fogo ali lá fora e está lá pensativo, triste, porque ele estava gostando do estudo e de repente acontece uma coisa muito interessante. A gente vai direto para esse ponto, tá, irmã Raimunda? Vamos direto para agora a questão do sonho, para a gente aproveitar bem o tempo da senhora aqui. Nesse processo é, de impasse em que a fé começou a ser questionada, porque ele já não estava vivendo mais da maneira como vivia, mas estava num processo de transição. E veio para o seio da família uma questão de dúvida mesmo. E agora, paramos ou continuamos? A lei do irmão Antônio, como é que é? Nós vamos seguir ou não? E aí Deus fala com a irmã Raimunda. Ela teve dois sonhos muito interessantes para confirmar o processo de evangelismo deles. O primeiro sonho, quando o pai dela foi questionado, ela viu um sol, e ao lado do sol um arco-íris. Olha que coisa interessante. No arco-íris, ela via a lei de Deus, e atrás da lei de Deus a cruz de Cristo, porque o pastor disse que a lei tinha sido abolida, que não era preciso mais guardar a lei de Deus. Ela conta esse sonho para o pai dela, e o pai dela também disse: Olha, eu tive um sonho também. Olha que coisa, irmãos, que coisa. Ela teve um sonho e o pai dela teve um sonho. E o pai dela identifica o sonho como uma mensagem de Deus e decide voltar a estudar a Bíblia. Mas não parou aí. Por isso que eu quero sair desse sonho aqui, dessa situação, e ir direto para o sonho da trave que a senhora teve, irmã Raimunda. Que esse sonho da trave é um negócio extraordinário. Porque eles continuaram a ser provados nessa transição do catolicismo para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, já convivendo, os irmãos vivendo com eles ali, cuidando deles, inserindo a família no Adventismo. Mesmo assim, a fé estava sendo questionada. E Raimundo um dia disse para Deus assim: Senhor, tanta coisa acontecendo, tanta novidade aqui perto da gente. Me fala sobre a Igreja Adventista. Fala para mim. Eu quero que o Senhor me diga. Ela tem um sonho. Conta para mim o sonho da trave, irmã Raimunda. Direto para o sonho da trave, tá? Conta para mim. foi esse. E a gente estava. Aí já não era aquele, já era outro pastor de outra igreja. E eu peguei, pedi a Deus que mostrasse verdade, até mesmo o caminho certo, porque estava em conflito, a gente estava bastante. Eu acho que nós estávamos andando umas pessoas assim, pálidas, por causa desse assunto. Então, eu fiz o jejum novamente. Assim como eu tinha jejuado primeiro, Deus tinha me respondido, eu fiz o jejum. Não sabia nem jejuar direito, e não orar direito, mas eu tive aquela fé de fazer aquele jejum. E eu jejuei na sexta-feira.
E quando foi à noite, ali em 4 horas da manhã, tive um sonho, que era 4 horas. Eu tive um sonho assim, que ao lado da minha casa apareceu como se fosse um gol de futebol. Em cima da trave, apareceu um arco-íris que circulava de uma ponta à outra daquele gol. Sabe um detalhe importante que eu quero que você preste atenção? Você que está aqui que não é adventista do sétimo dia. Você que Hum, está tendo a sua fé questionada. Você entrou aqui, Assembleia de Deus, entrou aqui Deus é Amor, você entrou aqui da Igreja Católica para adorar e buscar o Espírito Santo conosco. E você está recebendo mensagens que você não imaginava que você ia conhecer. E que estão questionando a sua fé. E que você olha na Bíblia e está lá e você nunca viu, nunca lhe haviam ensinado sobre essas coisas. Estou falando para você. Deus usa a Bíblia para falar com a gente. A Bíblia, a revelação, a palavra de Deus. Mas quando ele precisa, Deus dá, como a Selma disse, uns mimos para a gente. E esse sonho veio de Deus. Veja, ela, Deus. ela sonha primeiro com o sol, a lei de Deus e a cruz de Cristo. Perfeito sonho. Ela não sabia nada de evangelho, nada de remissão de pecado, nada de redenção. E aparecem exatamente os elementos da redenção: cruz e lei de Isso. Deus. Olha só que coisa extraordinária. No sonho que ela tem da trave, que parece uma trave de futebol, essa trave também está circundada pelo arco-íris, que não é o símbolo do LGBT, tá? Eles roubaram isso do cristianismo propositalmente, propositalmente. O arco-íris é o símbolo da promessa de Deus. Isso. Está lá na trave e ela vê como dois. Conte pra gente o que que a senhora viu nessa trave, irmã. No meio da trave, tem uma assim, que não era luz de vela, luz que expandia. E dentro do arco-íris, rodeando, como o arco-íris ia de uma ponta a outra, estava escrito: a Igreja Adventista do sétimo dia é a verdadeira. E naquele momento que eu vi aquela letra ali, eu me acordei. Quando eu acordei, olhei, liguei o rádio. A gente usava um rádio para marcar a hora, né? Era 4 horas da manhã. Eu acordei o meu marido, contei a ele e falei: agora eu tenho certeza qual a igreja verdadeira. Ele falou: por que você sabe? Falei: porque Deus me mostrou. E ele diz: então qual? E eu falei: Adventista do sétimo dia. Aí eu levantei da cama, ajoelhei e falei com Deus. Falei: se o Senhor me mostrou que a Igreja Adventista do sétimo dia é a verdadeira, então eu peço ao Senhor agora que me manda um ministro do Evangelho para nos confirmar. E quando amanheceu o sábado, eu me arrumei e eu descendo para a igreja, lá ia encontrar aquele povo que era daquela outra igreja, posado debaixo de um pé de manga na casa do meu pai. Eles queriam tomar conta do nosso salãozinho que a gente congregava, fazer os cultos, e meu pai não aceitou. E ele pegou e pediu para ficar debaixo dos pé de manga, né? E eu desci para a igreja, assim, sem saber o que eu falava com aquele povo, quando eles vinham me questionar, né? Aí, então, quando eu saí debaixo de um arame, uma cerca de arame, eu levantei, encontrei de testa o pastor da igreja adventista, que ia nos visitar. Aquele pastor, o nome dele era Aliomar, era um grande amigo que a gente tinha. Ele morava na cidade, ele andava 7 quilômetros de pé para chegar até a nossa casa. Pegava o ônibus, dava um pouco, de onde descia e andava 7 quilômetros de pé. Se você está Mas entendendo, aquele ela tem
só um minuto. Você está entendendo? Ela teve um sonho, no sonho o arco-íris, dentro da trave uma luz muito forte, e dentro daquela luz escrita, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja verdadeira. Ela disse, Senhor, se esse sonho for do Senhor, confirma para mim. Eu estou refazendo para você, porque às vezes a internet dela está tendo uma falhazinha para você não perder a linha de raciocínio. Confirma para mim, manda um ministro da Igreja Adventista falar comigo. Ele já tinha uma associação com a Igreja Adventista e tinha Sim. uma capelinha da família que tinha uma outra denominação tomando conta ali num momento tenso. E ela vai sair ali da chácara para ir para a igreja e ela passa por baixo da cerca dos arames. Quando ela termina de passar, dá de cara com o pastor Aliomar. Não o nosso Aliomar aqui, um outro pastor Aliomar. É esperança no Senhor. Isso. E aí ele vai lá, conversa com a irmã e Deus responde, porque ela encontra o ministro da Igreja Adventista do Sétimo Dia em resposta à oração dela. E aí o que acontece? Eles conversam, o pastor fica muito feliz, eles vão até a igreja, o pastor andava 7 km, 7 quilômetros. Não tinha carro, não tinha moto, esse pastor. E ele descia na parada e andava 7 quilômetros até chegar à casa da irmã para fazer as visitas. Extraordinário, irmãos, extraordinário processo. Agora, você que está adorando comigo aqui, que é de outra denominação, deve estar pensando assim, mas isso não é orgulho não, hein, pastor Wagner? Dizer que a igreja adventista do sétimo dia é a única igreja verdadeira? Não é orgulho não, isso não é presunção. Para você, meu amigo, que está aqui, que tem que tomar uma decisão em relação às verdades que estão sendo reveladas para você, como é que nós adventistas nos entendemos? Nós entendemos que a família de Deus está espalhada em todas as igrejas que professam o nome de Cristo. Todas. Existem pessoas fiéis na Assembleia de Deus, fiéis na Igreja Adventista do Sétimo Dia, na Igreja Deus e Amor, e em toda a igreja que professa o nome de Deus existem pessoas fiéis. Mas em todas essas igrejas também existem pessoas infiéis. Joio e trigo. Deus tem uma igreja invisível que nós não conseguimos ver, de pessoas absolutamente fiéis a Ele em todas as denominações religiosas que professam o nome de Jesus. Isso. Então, existe um povo de Deus, sabe? Espalhado, esses fiéis. Existem fiéis que não guardam o sábado, existem fiéis que não cuidam dessa parte alimentar como nós cuidamos, se alimentam ainda de carnes impuras, que estão lá na igreja deles e que conhecem e praticam com fé aquilo que está revelado para eles. Mas também existe a progressão da fé, em que você começa a ser exposto à Bíblia de maneira mais profunda, que é o que está acontecendo com você, sabia? Você que está me ouvindo aqui, está acontecendo desse jeito com você. Ué, pastor, eu entrei aqui nessa sala, eu não sabia que isso era assim, não. Eu não sabia que os... Eu não... Ué, pastor, mas nunca ninguém tinha me falado sobre... Pois é, está acontecendo com você. Agora, o que você vai fazer com esse novo conhecimento vai determinar sua posição diante de Deus. Por quê? Nós, adventistas do sétimo dia, entendemos que nós somos uma igreja profética. Profética. Ela surge dentro de um escopo da compreensão profética, de uma profecia. E a igreja adventista surge para proclamar o evangelho eterno, que tem a ver com a queda de Babilônia, a restauração da lei de Deus. Neste sentido aqui, nós, adventistas do sétimo dia, sem nenhuma presunção, quer saber por que a gente pensa assim? Procure um adventista para estudar. Ou o pastor Wagner disse que vocês são uma igreja profética, a igreja da profecia, que traz a restauração da verdade, que prega o evangelho eterno. Que negócio é esse aí? Eu não sabia de nada disso. Procure um adventista para estudar, para você entender como é que a gente processa essa ideia de ser a igreja verdadeira. Nós não condenamos nenhuma outra. Não condenamos nenhuma outra fé que professe o nome de Cristo. De maneira nenhuma. Mas temos com sobriedade, clareza e, sobretudo, com uma boa condição bíblica de afirmar que doutrinariamente, escatologicamente, ou seja,
com relação aos últimos acontecimentos. Profeticamente, com relação à compreensão das profecias bíblicas, nós somos a igreja que Deus separou para este tempo, sim. Sem nenhuma presunção. Bom, nosso tempo está avançando, teríamos muitas coisas para contar aqui, mas eu quero ir para o milagre. Não quero sair daqui sem falar do seu milagre, tá bom? Você está vendo que a irmã usa um lenço no pescoço. Ela tem um problema na tireoide e tem uma evolução no pescoço e tal. Mas a irmã foi curada, irmãos. Ela tem ainda o problema com a tireoide, tem uma possibilidade de fazer uma cirurgia com algum risco, que ela tem que tomar essa decisão. Estava conversando com o Ednei ainda essa semana depois do culto. Mas algo extraordinário aconteceu com a irmã. Não só o problema da tireoide, mas ela tinha um outro problema no sangue que debilitava muito. E ela chegou, irmãos, essa lindinha que está aqui testemunhando para você, ela chegou a ser desenganada pelos médicos. Os médicos mandaram buscar a irmã para levar para casa, para viver os últimos momentos. A Raimunda que está aqui agora, ó, viver os últimos momentos da vida dela em casa, porque para os médicos não tinha mais condição. A irmã Raimunda estava no hospital, deitada numa maca, só com uma pessoa que estava ali, não era nenhuma acompanhante exatamente, era uma pessoa que estava no hospital também. Ela já não sentia mais a parte das pernas, ela respirava com muita dificuldade, muita. E ela sentiu que ia morrer. A Raimunda que está aqui hoje, que ainda luta com a tireoide, mas ela foi curada, irmãos, porque ela foi desenganada pelos médicos e eles disseram assim, ó, leva para casa para viver os últimos momentos com vocês. Naquela noite, Raimunda fez uma oração. Ela disse, Senhor, por favor, não me deixa morrer. Eu tenho os meus filhos para cuidar. A senhora sentiu no pescoço da senhora, irmã Raimunda, como um dedo gelado, né? Foi, sim. Uma mão gelada. E essa mão foi tocando de uma extremidade do pescoço até a outra. Quando essa mão gelada passou pelo pescoço da senhora, o que aconteceu com a senhora aquele dia? Vai direitinho nesse ponto aí. O que aconteceu é que naquela hora eu estava na angústia. Eu estava na angústia forte. E o fogo que me queimava dava outro, porque chegou a cortar para tirar o caroço, só que não conseguiram tirar, né? E aí deu aquela hemorragia tão forte que só costurou de novo e me mandou para Belo Horizonte. Isso foi em Pirapora, né? Então a senhora E estava nessa situação com o pescoço todo inchado e não tinha mais essa parte aqui da irmã, não tinha pescoço mais, era só o inchaço era, e o corte da cirurgia que eles não conseguiram tirar o caroço, porque não teve possibilidade. Esse era o estágio. Ela orou, Senhor, eu preciso cuidar dos meus filhos. E aí ela sente uma mão gelada, como que um dedo gelado passando por toda a cirurgia. Quando ele passa, o que acontece, irmã, com essa sensação da morte? o que aconteceu é que quando aquela mão gelada saiu do outro lado da cirurgia, aquele fogo que me queimava desapareceu e a dor que eu sentia nessa parte de um lado todo desapareceu. E eu consegui levantar e sentar na cama. Aquela pessoa que não sentia mais da cintura baixa, eu não sentia que eu tinha mais. E então eu sentei na cama e comecei a chorar. E quando eu comecei a chorar, a amiga chegou na porta e falou para mim assim: Irmã, não chore. Ela é da Assembleia de Deus, né? Não chore, porque a senhora lembra do sofrimento de Jesus, do sofrimento de Jó, quanto eles sofreram? Aí eu respondi para ela, eu não dei conta de contar para ela o milagre que eu tinha recebido. Eu só disse para ela assim,
É por isso mesmo que eu estou chorando. E no outro dia, eu consegui levantar, ir ao banheiro, porque eu só ia de cadeira de roda, pegada, a mão das enfermeiras me colocava na cadeira de roda e me levava ao banheiro. E no outro dia eu levantei de novo e segui no banheiro, o rosto, e voltei, estava enxugando meu rosto até no lençol da cama, porque naquele momento a minha irmã que tinha comigo, ela tinha voltado para casa e levou minha bolsa, porque os médicos disseram que eu ia morrer, eu não ia ficar viva. E ela voltou com a bolsa para trás. E eu não tinha nada, eu não tinha nem uma toalha. E eu comecei a enxugar o rosto no lençol da cama. Foi aonde eu vi alguém bater no meu ombro. Bateu no meu ombro e eu virei e ela diz assim: a senhora é de onde? Eu falei: de São Francisco. Eu sou de São Francisco, Minas Gerais, nasci lá, né? Aí ela diz assim: vê quem está aqui ao seu lado, atrás de você. E eu olhei, era essa irmã Joana, que eu até me falhei, que eu esqueci de cumprimentar minhas irmãs e irmãos aí, né? Mas ela sente cumprimentar. Aí a irmã Joana estava atrás de mim, e eu virei, eu consegui abraçar ela, chorando, e ela dizia: olha lá. Essa E Joana aí. Ô, Joana, abre o áudio aí, minha filha. Você consegue? Toca no microfonezinho aí. Bom dia, irmã Joana, tudo bem? Dia. Melhor agora, vendo esse testemunho maravilhoso, recordando de muitas coisas. Eu estou aqui chorando de alegria, de recordar muitas coisas, mas é como dizer a verdade verdadeira. é, A senhora pensou que ia perder a irmãzinha, né? Pensei, eu saí daqui deixando. Ela tinha criança pequena, eu também tinha. Deixei minhas crianças pequenas para ir cuidar dela. E a gente não sabia se chegava, se eu achava ela viva ou se ela tinha morrido. Mas, para a honra e glória de Deus, eu saí desse testemunho. Quando a Mas senhora foi muito. chegou, quando a senhora chegou, ela estava em pé, enxugando o rosto no lençol da cama, que a senhora tinha levado as roupas dela tudo. O médico já disse que não ia ter jeito para ela, né? Isso. foi a outra irmã, a Maria, que tinha levado as roupas, né? Eu fui para casa dessa irmã, que ela está aí, da Assembleia de Deus, mas quando eu cheguei lá em Belo Horizonte, eu também não sabia para onde eu ia. Não conhecia nada, nada de Belo Horizonte. Aí, mas me levaram, peguei um táxi para o hospital, e achando que eu chegava lá, estava ela meia morta, né? Aí, quando eu entrei no quarto, essa irmãzinha foi lá, me levou lá onde ela estava, a menina do hospital, e depois essa irmã, ela estava lá, de pé, em volta da cama. Aí, Irmã como diz Joana, Deus. irmã Joana e irmã Raimunda, eu fico olhando aqui. A Verônica tem uma sobrinha, a Izinha, que está lutando contra o câncer, irmãos. Uma criança, inocente até, nem sabe a gravidade que vive. Eu vejo a Val aqui, olhando para a gente e adorando nessa sala, e a Val espera um milagre de Deus, sabe? Na vida dela. Aí eu fico pensando, eu estou tirando como exemplo Verônica e Val, olhando para Dona Raimunda e dizendo assim, meu Deus do céu, por que não o milagre em nossa casa? Cadê essa mão também na minha vida? Sabe por que que Deus faz esses milagres, Verônica e Val? É para quando a gente não recebe como pede, acreditar que ele existe. E É por Deus isso aí que ele faz. é É forte. por isso que ele permite alguns milagres na vida de algumas pessoas. Porque quando a gente não recebe o nosso como a gente quer, a gente precisa continuar acreditando que ele existe. Verônica, a Izinha está com câncer, né? Está lutando. A cura não veio, mas ele existe. Você sabe disso, meu anjo. Você sabe disso. Valzinha, você ora pelo seu milagre. E ele não chega, né, como você espera. Mas esse aqui, ó, Dona Raimunda, que naquele dia estava morta e reviveu, foi pela mão de Deus. Se não acontece com você, aconteceu com ela para você entender que ele existe. Tenha paciência.
paciência e fé no Senhor, né? O que pode acontecer? Para você que está aqui, para você que está aqui hoje, que esperou um milagre ou espera e ele não acontece, acredite, Deus tem a melhor gestão nas mãos dele. Pode parecer que para nós não tenha o menor sentido. Eu vou confessar para vocês, não faz sentido. Para mim, não faz sentido eu orar pela minha esposa e dizer, Senhor, eu não quero nem a cura. Não quero nem a cura mais. Só me entrega 50% da minha esposa melhor do que ela está. Porque vai ser eu pensando, vai ser melhor para mim, para ela, para o ministério, para a sala 57, para tudo, para tudo. Não tem acontecido isso. Para mim não parece lógico. Mas no dia que Deus me explicar, eu vou pedir desculpa. No dia que Deus me explicar por que que Ele não me deu exatamente como eu pedi, eu vou dizer assim, Senhor, me desculpa. Desculpa aí. Porque se eu visse o que o Senhor vê, eu pediria o que o Senhor me deu. Muito embora não pareça lógico. Muito embora não pareça lógico. Por isso que a gente tem que se aproximar, Vera e Val, de Deus com fé. Deus não erra. Ele é muito chato a errar. Deus não erra. Mantenhamos, irmãos, mantenhamos firme a fé nesses últimos momentos da história. Nós estamos vivendo os últimos momentos da história, irmãos, mantenhamos a fé. Esse milagre foi trazido aqui para você hoje, para você entender. Deus existe. Nem todas as pessoas que tocaram em Cristo foram curadas. Nem todos os cegos voltaram a ver. Nem todas as pessoas que eram aleijadas voltaram a andar porque se encontraram com Cristo. Mas aqueles que acreditaram nele, entregaram por fé, morreram salvos. Ponto. Olha, eu tenho problema, igual o pastor já disse aí. Aqui é tudo inchado, tudo grosso. Eu gosto de colocar um lencinho que eu fico com... Mas eu já fiz vários tipos de exames. Aquela doença que estava atacando, que eles disseram que era leucemia, desapareceu. Deus limpou, graças a Deus. Nunca mais tive aquele problema. Hoje eu sinto mais constrangimento, sabe? Eu fico Porque constrangida. Isso, a eu fico irmã assim, tem, a irmã tem o pescoço, ela tem o pescoço bem, na verdade tem um inchaço do problema que ela tem no pescoço. Aí ela coloca o lençozinho, porque se sente constrangida, etc. E alguém pode perguntar assim, por que que essa mão não tirou também esse inchaço e tudo mais? Talvez, irmãos, fosse para a irmã lembrar sempre, sempre que quem cuida da vida dela é Deus. isso. Lembra de Paulo? Paulo falou assim, Senhor, tira aí, tira o meu espinho da carne. Provavelmente Paulo ficou com problema de dificuldade de visão mesmo, depois das escamas nos olhos. Ele não via bem. Há muitos indícios que o texto bíblico nos mostra isso. E ele falou assim, Senhor, me dá a visão de novo. Perfeito, Paulo. Vai viver com isso aí para você lembrar que quem tirou as escamas dos olhos fui eu. Então, irmão, permanece firme na fé, tá bom? Permanece firme. Tá chegando a hora que todas as aflições passarão em nome de Jesus. Dona Raimunda, muito Oi, obrigado pelo seu testemunho. Joaninha, obrigado pela sua participação. Foi ótimo. Deus abençoe vocês e que vocês eu tenham. tenho uma palavrinha ainda, pastor. Oi? Palavrinha para falar com esse povo que está lutando com a saúde também. Sim, diga. Quero dizer para todos, como diz, é muito bom eu conhecer eles, pelo menos de longe,
Fico muito feliz de estar, minha família que está na sala, os outros que cuidaram de mim também. Eu agradeço muito. E eu quero dizer uma palavra. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Vamos louvar a Deus, coração, porque Deus, Ele é fiel e justo. Que Deus abençoe a cada um que luta com a sua saúde. Você sabe o que eu acho mais lindo aqui, Verônica? É essa simplicidade do poder de Deus, né? Isso. Uma senhora muito simples, mas é lindo o poder de Deus, né? Muito lindo. Eu amo a senhora, irmão. Eu preciso da senhora para ser feliz. A senhora é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque a senhora existe, viu, lindinha? Eu repito as mesmas palavras. Vou falar só no pensamento, viu, pastor? E amo você, e amo toda a sala 57. Amo minha família, que está na sala também. E quero deixar um abraço para todos. Amém. Sinta-se abraçada, viu, amado? Tchauzinho. Ei, deixa eu fazer uma coisa aqui que Deus está mandando eu fazer. Pauzinha, vem para cá. Verônica, vem para cá. Deixa eu liberar vocês aí. Libera o áudio, libera o áudio. Eu sei da luta de vocês. E sei como sua família tem sido sacudida, Verônica, esses dias. Na verdade, alguns anos, né? É, Tem sido sacudida de um jeito muito intenso. E sei, Valzinha, da sua luta pela conversão do seu esposo, que deu um beijinho em você aí para sair para algum lugar que eu vi, que eu fico olhando você estudinho. também vi, pastor, também vi esse beijinho. Olha lá, tá lá deitadinho, porque a coluna do rapaz está meio aperreada. E sei da sua luta pelo seu milagre. Só não desista. Nunca. Tá bom? Não desistam nunca. Amo vocês, viu? Meu Amo, Senhor. pastor, eu tenho que dizer a você que, por mais que as pessoas não entendam, eu e Val conversamos muito sobre isso. Esse amor que existe na sala é um amor fora do comum. Extraordinário. As pessoas não entendem esse amor, mas é maravilhoso. Eu me emocionei o tempo todo. Eu sou mole para chorar. Val também. Mas, assim, cada vez que eu ouço esse testemunho e tantos outros, o sermão de hoje, Joel, amo o livro de Joel, amo, amo. Esse poder que a gente já vive, tá aí a irmã contando, Joel 2. Que bênção maravilhosa. E o pescocinho dela é igual meus olhos, meus dentes, meus ouvidos e minha garganta. Todos os sinais que Deus deixou dos meus milagres e deixou na coxa de Jacó, deixou nos olhos de Paulo, deixou no pescocinho dela, para que ela lembre: você é um milagre. E esse lugar aqui é um lugar que, por mais que a gente tenha um dia que não entra porque viajou, um dia que não entra porque está isso, um dia que não entra. Eu agora estou aqui, a Aurora acorda e vem para cá, mas a gente não consegue deixar porque é muito amor aqui dentro. E eu quero agradecer mais uma vez, eu não me canso de agradecer a vocês todos, 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 que oram por mim. Nós estamos agora orando por Jussi também. Está aí a Kelly também. Olha, a gente não para, né, de orar. Val está aí orando por todo mundo, a gente orando por ela.
Você também, pastor, com a Aninha, passando pela dificuldade dela. E se a gente perguntasse, levanta a mão quem não está sofrendo por alguma coisa. Eu vou levantar as duas. Não, Uma eu só não perguntei dá, né? quem não está sofrendo, porque se Então, disser você quem disse, está sofrendo por alguma coisa, você disse levanta a mão, eu vou levantar as duas, porque uma só não dá, é muito sofrimento, né? mas é Muito como eu disse a sofrimento. Val, agora a gente estava conversando há pouco tempo. Eu chorei muito hoje, mas de gratidão, muita gratidão. Porque como é que alguém ora e chora por alguém que nem conhece? Conhece na tela, mas não conhece, sente a nossa dor. Tem gente que chora por Izinha, que chorou pela minha família desde que eu entrei nessa sala, que eu já entrei sofrendo. Foi mesmo, né? Logo quando a gente entrou, a mamãe faleceu. Nossa, mãe. Então, é muita gente que ora e chora por mim. E eu fico pensando, Senhor, como eu sou ingrata, eu quero mais, eu quero mais. Tenho tanta coisa boa para lhe contar, viu, que tem acontecido dessas bênçãos do Senhor. Ele tem mandado as pessoas para estudar a Bíblia de uma maneira extraordinária. Bênção demais, pastor. Só tenho a agradecer ao Você, Espírito Santo e a você, vocês todos. você não sabe, não, acho que você não tem noção, né, da importância que você tem para a sala e todas as vezes que você fala aqui, prega ou dá testemunho, ou conta, as pessoas ficam impactadas com sua fé, que é muito É o bonita. Espírito, pastor, é o E Espírito. eu tive a alegria, né, de conhecê-la pessoalmente, de viver alguns momentos com você, com alguns amigos aí da região também que a gente fez, gente extraordinária, gente extraordinária. E eu te chamei aqui para agradecer e dizer, filha, fica firme. O Amém. Estou milagre firme, nos outros pastor. sempre. O Eu milagre nos choro porque eu sou mole, mas eu estou firme, firme no Senhor. Glória a Deus. Tamo junto, viu? Você Amém. também, dona Valzinha. Fique firme, Papai do Céu está cuidando de você, viu? Amém. Amém, eu creio. Pastor Wagner, alguém falou assim, vocês idolatram muito essa sala, vocês idolatram muito esse pastor. Quando ele liga para alguém, eu vi ele ligando para a mulher, meu Deus, é o Senhor, Pastor Wagner, eu não acredito. E a pessoa falou assim, é Deus que está ligando para ela? Oh, Eu meu falei Deus. assim, vai para lá que você sabe o que está acontecendo. Vem viver o que a gente está vivendo, vem. As pessoas não entendem. Não é Deus Deus, vai. nós somos representante dele, né, Val? Oh, eu acho que Todos todo nós somos mundo. representantes do Senhor. Acho que todo mundo, todos nós aqui deveríamos ter pessoas que, ao ligarmos para elas, elas demonstrassem felicidade só porque a gente ligou. É Sim, estranho quando isso não acontece. A gente vive tão sem isso que quando acontece a gente acha que é estranho. Mas estranho é você não ligar para pessoas e elas dizem: Meu Deus, você ligou para mim, cara, que coisa boa! É você mesmo? É, tem que ter gente que quando você ligar, diga isso para você. Porque se não tiver, tá errado, irmão. É isso mesmo, pastor. Tá errado, não é? A gente vive para representar alguém que é de luz, que é paz, que é alegria. Você tem que transmitir isso para as pessoas, né? Pastor Gilson, Gilson, nosso daqui, né, que você conhece. Eu dei um trabalho para ele. Ele ficar na porta da igreja, que ele é diácono, recebendo todo mundo. E que ele trouxesse quem chegava na igreja e não tinha ninguém na igreja conhecido, ele trouxesse para mim. E aí ele faz isso, né? É uma bênção. E esse sábado, eu estava doida para te contar isso, tu me chama. Esse sábado, ele chegou para mim com um rapaz e passou por mim na igreja, me chamou, a gente foi lá para a área da sala pastoral e ele trouxe para mim o Éder. Eu peço que vocês da sala orem pelo Éder. Ele trouxe o Éder para mim e eu já sei que ele traz porque tem algo especial ali.
Aí nós conversamos bastante, Éder já veio na igreja 6 vezes, e agora Gilson viu ele, né, e trouxe para a gente. Aí abraçamos o Éder, conversamos com ele é apaixonado pela igreja adventista. Aí hoje já mandei o link para ele, e disse para ele da sala 57, Gilson também. Já disse para ele que no próximo sábado ele venha, vai vir aqui para casa e a gente vai começar a estudar a Bíblia. E aí, quando a gente estava terminando, aí eu disse, Gilson, a gente precisa dizer alguma coisa para ele, né? Ou foi Gilson que disse, Verinha, a gente precisa dizer, não lembro. Aí o outro disse, sim, sim, sim. Aí eu disse para ele, olha, eu digo uma frase, tu diz outra. Aí eu disse, Éder, eu te amo. Eu só disse isso, ele começou a chorar. Aí Gilson disse, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus, eu disse. Gilson disse, acredito mais em Deus porque você existe. Esse homem chorou tanto, pastor. Chorou tanto. E aí eu fui explicar as frases para ele. Ele não parou mais de chorar. A gente conversou, conversou, e ele chorando, emocionado com as frases que ele ouviu. Isso é lindo demais, não é? É lindo demais. É tão. E eu gosto de te contar essas coisas porque Você sabe o que que eu acho lindo nisso? inunda. Sabe o que é lindo nisso? É o tamanho da simplicidade disso, né? É isso mesmo. E o tamanho da mesma profundidade nisso. É um negócio Pois é. fabuloso, né? E ele mora aqui pertinho de mim, pastor. Olha a bênção. Pronto, nós vamos ver as águas balançando, é ligeiro. É, para a honra e glória. Ligeirinho, ligeirinho, ligeirinho. Ó, vocês, obrigado, viu? Deus abençoe demais vocês, tudinho. Amém. E o Amamos o povo não Senhor. pede para mandar beijo, né? Eu quero que o senhor diga, por favor, as 4 fases para a Gorete, que está estudando comigo, está recebendo o link. Por favor, fala para ela está Gorete, precisando. direitinho pro seu coração, direct no coração. Viu, Gorete? Para você agora. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus, Gorete. E eu creio mais em Deus porque você existe. Continue estudando a Bíblia, hein? Amém. Grande dia na presença de Deus. Obrigado, Verinha. Amo você, viu? Grande abraço. Amém. Te amo, Val, te amo. Opa, desculpa, abre aí. Abre, Verinha, foi mal. Abre o áudio, fininho, que eu fechei, desculpa. Peraí, vai, pode abrir. Abre, abre. Aí. Te amo, Val, te amo, pastor, te amo, família da sala 57. Te amo, velhinha, minha irmãzinha linda. É isso, né? Isso é sala 57. Às vezes as pessoas realmente não entendem o ambiente e não sabem por Te que que a amo, gente. pastor Wagner. Te amo demais, pastor Wagner. O senhor se cuida, faz favor de se cuidar. A gente ama o senhor, viu? Eu E também amo precisamos você. do senhor para ser feliz. Amém. Queridos, hoje eu tô de luto. Uma vizinha nossa, eu morei muito tempo aqui na Ceilândia, menina chamada Thaís, 22 anos de idade, vindo para casa há alguns dias, de moto, um cerol na Ah, linha de pipa, pegou o pescoço dela, cortou a jugular. Ela sobreviveu, foi feita cirurgia, traqueostomia. Infelizmente, nessa madrugada de ontem, a Thaís, 22 anos, família paz. adventista, ela não ativa na igreja, perdeu a sua vida de maneira estúpida, estúpida. Morreu ontem de madrugada. Os pais Arivaldo, a mãe Hilda, pessoas que nós nos conhecemos, eu era menino ainda, eles já eram amigos do meu irmão, que é o Cláudio, que essa família está enlutada junto com a nossa hoje, sentindo muito esse mundo, né, que a gente vive e ceifa as pessoas que a gente tem próximo. Então, em respeito a essa família, ligando nosso coração à dor que eles estão sentindo, hoje certamente deve ser o sepultamento, a gente deve
ir até o encontro da família para ajudar com algum tipo de conforto. Que vocês orem por todos os enlutados que estão nesse momento vivendo essa expectativa, tá bom? Vou fazer uma oração. Eterno Deus, se a gente abrir as janelinhas aqui, nós vamos conversando até 9 horas da manhã aqui, 10, porque são histórias e mais histórias, pessoas que estão vivendo essa expectativa. Tive ali 3 pessoas que levantaram a mãozinha, que aquilo que gostariam de falar aqui, possam mandar para a gente ouvir com mais detalhes a experiência deles também. Batiza-nos mais uma vez, Jesus, com teu Espírito. Querido Espírito Santo, acompanha-nos agora no jejum. Nós vamos até meio-dia, durante o dia em nossas atividades, para que a gente represente a maravilhosa pessoa de Jesus. Abençoa a família da Hilda, do Arivaldo. A Thaís faleceu essa madrugada, uma menina ainda, 22 anos de idade. Que o Senhor, Espírito Santo, conforte de alguma forma, revelando Jesus para eles como a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quando é assim, você sabe, nós terminamos a sala com um silêncio, com um bom dia com alegria diferente. Bom, bom dia para você. Você que levantou a mãozinha, que gostaria de falar com a gente, manda aí o conteúdo para a gente ouve você com mais detalhes, tá bom? Mostrar alguns de vocês que estão aqui adorando conosco, agradecer sua presença e dizer que nós amamos vocês, viu? Até amanhã. E amanhã tem mais sala 57 para encher nosso coração e para a gente desaguar, né? Olha que povo bonito aí. A Zeneida levantou a mãozinha. Zeneida, manda o conteúdo para mim, tá bom, filho? É isso aí. Vamos ao encontro de pessoas que precisam conhecer a gente, né? Intercessor. Essa é a nossa Francisquine. Nos encontramos lá na Itália. Foi uma benção. Gente, até amanhã. Nos vemos novamente. Contando 1, 2, 3, ó. Hora de dizer tchauzinho. Nos encontramos amanhã.